Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a essa meditação, hoje nesta quinta-feira da terceira semana da Quaresma, né? Um dia reservado ao louvor e adoração eucarística, nesse dia tão especial que o Senhor nos convida mais uma vez à conversão, na liturgia e também na meditação de São Tomás de Aquino, que temos feito para todos os dias da Quaresma, né? Deste livrinho aqui. O Senhor nos fala sobre quão importante é deixar-se ser conduzido por Ele. Então, o Senhor hoje mostra de maneira muito didática, tranquila, calma, como os nossos discernimentos e procedimentos são equivocados, né? A gente tropeça o tempo inteiro na insensatez e na incoerência. E aí Jesus vai mostrando devagarinho, né? Como se dissesse assim: Fábio, dá uma olhadinha aqui, vê como esse procedimento aqui que você está fazendo tem nada a ver com o que eu quero, né? Não tem nada a ver assim. Como é certeza que o que você está fazendo, a maneira que você tem pensado sobre as coisas é equivocada, né? E aí vem então a decisão humana, né? Ou eu me uno a Cristo, ou eu vou continuar disperso, né? Ou eu contribuo para que as pessoas também possam olhar Cristo, né, de uma maneira resolutiva, conclusiva, boa, atrativa, ou eu ajudo a dispersar. Não tem como, né? Então, de fato, é como uma espada que divide, né? Transpassa intenções, vontade, medulas, transpassa tudo, né? Esta palavra que Jesus nos dirige no dia de hoje, né? Ela é divisiva, né? Há um antes e um depois. E esse depois precisa ser sensato, precisa ser bom, né? Não faria sentido algum, não fará sentido algum se, por exemplo, depois de uma palavra como essa que a gente vai ouvir, o coração permanecer o mesmo. E em diversos sentidos, é salutar que a gente medite nessa palavra várias vezes em nossa vida, várias vezes, em todo discernimento, em todo o processo de escolha, de discernimento, né? Enfim. Mas no dia de hoje, o que é importante é o que essa palavra vai te fazer decidir, né? O que essa palavra vai iluminar em seu coração, né? Eu espero que ilumine bastante, principalmente onde você tem aí pensado, matutado de maneira contínua, né? E não tem encontrado ainda resposta. Então, rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, nos abra o entendimento e nos faça corresponder ao amor com que somos amados. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça, Senhor, de estar em comunhão contigo. Sim, Senhor, nós sabemos. Várias vezes em nossa vida o nosso procedimento é errado. E o Senhor, olhando para nós como se olha para crianças, percebe que ainda temos que muito aprender, muito melhor discernir, muito mais meditar e rezar. Essa é a nossa disposição neste momento, Senhor. Meditar, rezar, escutar do Teu coração o que podemos e o que é melhor ser feito. Dai-nos essa graça por ação do Teu Espírito em nossa alma e na intercessão da Virgem Maria Santíssima e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus irmãos, o Evangelho hoje está em Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. E diz assim, ó: Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram:
é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Meus irmãos, que palavra, né? Ela é muito contundente e muito aplicável em nossa vida. Mas vamos então nos demorar um pouquinho sobre cada versículo para a gente entender a sua riqueza. Bom, a primeira coisa que narra aqui o Evangelho é que Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando a gente pensa nisso, né, um demônio que é mudo, a mudez, né, o mutismo, vem da surdez, muitas vezes, né? Então, que demônio seria esse, né? Olha, é aquele que induz, ou que por si próprio, né, não crê. Não crê. Por quê? Porque ele não ouve, né? Não ouvindo, ele não é sensibilizado ou despertado para a razão que nos leva à vontade da obediência, da escuta, da conversão. Então a pregação, ela vem pelo ouvir. E ouvindo a pregação de Cristo, a pregação dos apóstolos, dos padres da igreja, ouvindo a pregação, né, que nos é dada diariamente, o coração ele é enriquecido e iluminado na sua inteligência. E a inteligência, quando fica forte, ela consegue arrastar a vontade, que é a capacidade máxima da alma humana, para o bem que aquela fé produziu, né? Então, esse demônio, por que era difícil tirar? Porque é necessário para esse tipo de demônio conversão, né? É necessário oração e jejum, ou seja, é necessário vencer aquela concupiscência orgulhosa, né? Que não deseja de maneira alguma ser instruído, receber a fé, ser corrigido, aconselhado. Então, é um tipo de demônio que tampa os ouvidos da pessoa. Eu tenho certeza que você já deve ter entrado em contato ou sido, né, uma pessoa que tem dificuldade em ouvir, né? Já encontrou com certeza pessoas que você está falando e aí ela não consegue te ouvir e vai falando mais forte e vai ficando com as veias saltadas do pescoço e vai ficando com a boca seca e fina porque o emocional domina e isso é sinal logo de que os afetos, os sentimentos, né, as emoções são bem maiores do que as razões dessa pessoa. Ela é completamente passional, completamente. A razão dela é apagada e ela tem medo de que aquela razão prévia lá dentro, né, que está bem fraquinha porque a inteligência não foi iluminada em algo robusto como a fé, e ela tem medo de que aquela razão venha a destruir-se como um castelo de areia, né, a ruir. Então, quando você está argumentando ou debatendo com alguém sobre uma matéria importante, como a fé, como a política, como a doutrina, como a arte, né? Enfim, o que é importante, sabe, na vida? O que é importante. Quando você está discutindo ou debatendo, melhor essa palavra, e você percebe esse tipo de reação, é isso. Tal pessoa, né, que está debatendo com você
argumentando com você, conversando sobre o que importa, porque tais conversas poderiam ser modificadoras. Quando isso acontece, você percebe exatamente isso, que a razão daquela pessoa não é maior do que a emoção. E que a razão de tal pessoa foi pouco iluminada em algo substancial e concreto, que aquela pessoa está acuada. E você deve sentir-se até apiedado, né? Sentir compaixão. Então, abaixa o tom, fala mais devagar, né? Então, fulano, como eu estou dizendo, parará, 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 parará. E deixa a pessoa ouvir, né? Para isso, para você ter essa moderação de não ir subindo o tom com a pessoa, de não ir tentando escalar, né? Porque o outro já tá assoberbado. Você precisa de jejum e oração. Você mesmo precisa de temperança. Aí você abaixa o tom, né? E aí você vai colocando devagarinho, né? Para que a própria pessoa perceba, opa, aquilo que eu creio, aquilo que eu penso e que eu estou defendendo realmente não tem substância. Mas isso é uma coisa que você não deve deixar expor simplesmente para humilhar a pessoa, mas ela tem que pensar por si própria. Jesus faz isso hoje. Faz as pessoas pensarem por si próprias, né? Deixa a luz entrar de maneira devagarinha e ele vai construindo aqui 3 cadências, né, de pensamento e todas elas chegam à mesma conclusão. É bonito porque Jesus faz aqui um silogismo, né? E nesse silogismo ele junta 3 ideias e essas 3 ideias concluem a mesma coisa. E essa coisa é verdadeira. Essa coisa encaixa em nosso coração. Não é uma falácia, né? Que é quando você junta, por exemplo, 2 premissas verdadeiras e chega a uma terceira falsa. Não. Aqui o Senhor explica devagarinho e vai mostrando como seu procedimento é superior, como a fé é superior, como viver em retidão é superior. E é muito bonito ver isso. É belíssimo ver isso, olhar para Jesus com esse olhar, né? De quem cuida da gente desse sentido, né? Então Jesus estava curando ali uma pessoa de um demônio que era mudo, porque era surdo. Ou seja, uma dessas pessoas que tem a opinião prevalente nas emoções e não tem uma razão muito estabelecida, sabe? E aí torna-se mudo, porque a pessoa perde o logos, perde o sentido, né? O logos, a palavra, né? O verbo, a pessoa não diz, a pessoa não fala, ela não consegue expressar. Porque as ideias lá dentro são tão fraquinhas e a razão está tão pífia, que até as ideias dela é como um tic-teco, cada uma estalando uma para outra para tentar pedir assim, socorro, socorro, me ajuda, né? E não consegue. E aí Jesus estava ali. Como é que Jesus então estava expulsando esse demônio? Falando, e falando ao coração, e exemplificando conforme aquela alma podia entender. E se ele tivesse já surdo fisicamente, a ponto de não conseguir ouvir nada pelo barulho externo, pelo barulho interno de seu coração, Jesus deu um jeito. Por ser temperado, por ser de oração, por ser o próprio Deus, de penetrar aquela alma, né? Por mais que o Evangelho, a verdade, chegue em nosso coração por meio dos sentidos, que são nossas faculdades mais inferiores, é porta de entrada amoral e limpa para chegar até a faculdade superior da alma, que é a inteligência. E aí aquele homem foi curado, foi expulso o demônio desobediente, lascivo, preguiçoso, ardiloso, traiçoeiro, que não queria a fé. O coração quebrou-se. E ele começou a falar. E as multidões ficaram admiradas. Veja, falar. O sentido voltou. E ele falava com propriedade. Porque Deus colocou provavelmente nessa cura toda a fé. Deus foi aquecendo o coração. Como ele fez com os discípulos naquela caminhada para Emaús. Jesus foi revisitando toda a história de salvação do povo de Deus e mostrando as leis de Deus, como elas são superiores, e manifestando ao partir do pão, ou seja, na Eucaristia, o sacrifício máximo dele mesmo para com nós homens, a fim de que nosso coração seja redimido contra a morte e o pecado. Então ele recebeu uma pregação e ele foi curado por essa pregação. Bonito isso, né?
Pronto. Daí começam agora os discernimentos alheios, né? Externos, que até então não tinham conseguido contribuir com este homem que era mudo para poder curá-lo desse mutismo e dessa possessão demoníaca. Então, ele começa então a perceber o discernimento dos outros. E o que os outros pensavam, né? Não querendo também conversão, não querendo também se unir a Cristo, não querendo reconhecer a sua autoridade e, principalmente, não querendo a conversão que aquela escuta geraria. Lembra-se que um dia desse eu perguntei aqui para vocês se vocês realmente querem deixar de pecar? Se vocês realmente querem ter uma vida de virtude? Se de fato desejam carregar a sua cruz e seguir a Cristo, né? Se realmente, por exemplo, não existe no nosso coração aquela empáfia que diz assim: desse pecado aqui eu não quero me libertar. Será que não existe esse problema, né? De pensar assim, esse pecado aqui é tão bom, é tão maravilhoso, né? Que eu não encontrei ainda na fé. Olha que triste, mas pode ser verdade em nosso coração. Eu não encontrei ainda fé que me motive a olhá-lo como mal e desejar um bem maior do que isto, né? Parei no fruto proibido. Será que, né? Então, eles possivelmente aqui não queriam, né, serem também libertados do mutismo. Porque, olha, muitos que estavam ali eram mestres da lei, fariseus, eram pessoas que estavam a pregar ao povo. Então eram pessoas que deveriam ter já um coração convertido. Mas eles chegaram num discernimento, pelo uso da razão, tão ruim, tão podre, tão péssimo a respeito de Cristo, que só se pode ter essas conclusões. Primeiro, perceberam que de fato Jesus curava, que ele tinha realmente autoridade, tinham inveja então do Senhor, né? Tinham medo de precisarem mudar de vida, de precisarem abandonar os pecados e também de precisarem ter vida comum a Cristo. Ter uma vida de oração, ter uma vida de graça, ter uma vida santa, ter uma vida virtuosa, ter uma vida justa. E essas duas obras são necessárias. Eu preciso contemplar essas duas obras como a melhor coisa que eu quero que aconteça na minha vida. Você pensa assim? Porque se você pensa assim, a palavra já entrou no seu coração e fez morada tão forte aí dentro que você já está em processo de conversão, sabe? Se você deseja tirar todos os pecados da sua vida e não mais cometê-los nunca mais, porque você sabe o tanto que eles arrefecem a caridade, esfriam a esperança e detonam com a fé. E você já percebeu o tanto que você deseja muito, muito mesmo, estar em comunhão com Cristo, com o seu coração. Aí você já está em processo. Agora, se existe uma coisa que você está resistindo, é como se você fosse igual esse homem aqui que está dentro de casa montando guarda de seus bens, armado até os dentes para não ser invadido, e está ali cheio de coisa roubada que não deseja devolver, né? Porque todo pecado é roubo. Eu estou usurpando de alguma graça para proveito próprio, para o meu prazer, para negar os sofrimentos e para viver de uma maneira não idônea, não justa, não honesta de prazeres neste mundo. Mas eu estou negligenciando a minha missão de florir para Deus, de dar frutos a Deus. Paz, brilhou uma luz tão forte aqui na janela que chega, me emocionou aqui, né? Me deu uma turvada na vista. Mas então, eles então começaram a ofender, né? A rejeitar o que Jesus acabou de fazer. Esse despertar de Jesus na nossa inteligência, na pregação, né? Com certeza você já viu pessoas que negam, né? Eu não quero ouvir a palavra. Eu não quero ouvir a sua pregação. Eu não quero ouvir a pregação de ninguém. Eu não quero rezar. Por isso, porque há um desejo recolhido lá no fundo, no interior, de perder as razões, de ter uma vida nova, de ter uma vida na graça, de ter uma vida virtuosa e de ter que abandonar todos os pecados que comete.
Isso é uma decisão grave mesmo, né? Sair das garras do demônio e ir para os braços de Deus. Mas é o que temos que decidir. Depois de uma palavra como essa, não tem como eu ficar no meio termo. O meio termo não existe, o meio termo já é escolha. O meio termo eu já decidi por não ouvir. E aí alguns disseram, é pelo demônio, né? Príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Então estavam praticamente xingando Jesus de demônio. Ou seja, é uma blasfêmia, né? Contra Deus, contra o Cristo, contra o Espírito Santo que estava ali agindo. E outros chegaram a tentar Jesus pedindo um sinal, ou seja, na opulência de seu orgulho, diziam assim, além de expulsar isso aí, os demônios, derrama uma graça, né? Não só tira o mal, mas dá-nos uma graça, rasga o céu, faz chover, né? Opulência divina. Né? E aí Jesus começa o seu processo de discernimento com o homem, né? Nos levando a entender nossa contradição. Aí é como se ele falasse assim, filho, espera aí. Deixa eu começar devagarinho, né? Tranquilo, para expulsar também esse demônio mudo e surdo que pode estar influenciando vocês a não quererem a fé. E aí Jesus começa. Olha, todo reino dividido contra si, ele vai cair. Certo? Pensem nisso. Todo reino dividido contra si vai cair. É ou não é verdade? É verdade. Se há facções, se há contenda, né? Tudo desmorona. Se há uma divisão de entendimento que é irreconciliável, haverá guerra. Caem monarquias, cai democracia, cai os países, os estados, cai tudo. Quando a visão do bem comum não é comum. E principalmente quando o homem está fechado a entender o bem comum no bem, na verdade. Sociedades, por exemplo, que se declaram de fato, de cara, ateístas. E mais que ateístas, anti-Deus, anti-deide, né? Não é só uma asepsia de Deus, né? Tipo, não é só um contato asséptico com Deus, não. É de negá-lo, é de enfrentá-lo. Sendo Deus o bem, como é que tal sociedade vai chegar ao conhecimento do bem se ela quer para si mais do que uma visão ascética? Ela quer uma visão enfrentativa, né? Ela só pode alcançar o mal, porque a negação de Deus e da verdade é mal, é perversa. E nossas sociedades, no plural digo, né, são todas hoje terminalmente, né, dotadas desse mutismo, dessa surdez. E é por isso que no mutismo de bons e maus e na surdez de todos, as sociedades vão caindo. Os filhos são formados com fraqueza, as famílias se tornam voláteis, infrutíferas, estéreis, pequenas, miúdas, mal orientadas, votam mal, escolhem mal, o mal se perpetua, faz outro mal, essa população já nem reage, já nem se manifesta porque é acuada, porque tem a razão pobre, não sabe argumentar. E tirano querendo dinheiro, querendo benesse, é o tempo inteiro, meus irmãos, o tempo inteiro. Todo reino que se vê dividido entre si e que principalmente aboliu a única causa que nos une, que é a verdade, a beleza e a eternidade, tende a ruir. Vai ruir. Vai cair. Tem jeito. Então, Jesus está dando uma verdade. E aí ele fala uma outra. Ora, se Satanás estiver dividido em seu reino por si mesmo, então, como é que seu reino vai sobreviver? Como é que ele teria força alguma? E se ele não tem força nenhuma, aí ele faz a outra pergunta. Como é que os filhos de vocês expulsaram? Ou será que não expulsaram? E se não expulsaram, quer dizer que os seus filhos, ou vocês, que não estão expulsando nenhum demônio, não têm força nem contra um reino dividido.
Ou será que vocês são um reino dividido? Têm opiniões diversas, não comungam da mesma verdade, do mesmo coração? Veja, Jesus ali, levando o homem a pensar. Eita, eu não tenho contra-argumentos. E aí, Jesus continua, né? Por isso, se os filhos de vocês que vieram atrás, como João Batista, expulsavam demônios com autoridade, então eles eram mais fortes que o demônio, certo? E mais fortes que o demônio porque operava neles a verdade. E essa verdade que operava neles deveria ser suficiente para a conversão de todos. Por que ele não foi ouvido? Vocês são o mesmo de João Batista ou não? Vocês estão comigo ou não? Porque eu expulso o demônio. Então vocês estão comigo? Ou estão com o demônio? Vejam que coisa forte que Jesus vai dizendo. Que coisa forte, que coisa bela. É bonito demais. O tempo inteiro que eu vou lendo aqui, eu vejo beleza, né? Na mente humana e divina de Jesus, no pensamento belo, robusto. É lindo, é lindo. Eu sou apaixonado por Jesus, né? Então, mas eu vejo muita delicadeza dele, né? Numa palavra que perpetuou-se para nós aqui, mas eu vejo a delicadeza dele de ter paciência com a gente. Agora Jesus dá um outro entendimento, mas se é pelo dedo de Deus que tanto João Batista quanto eu expulso o demônio agora, então chegou para vós o reino de Deus. Juntem-se, unam-se a mim, né? Deixa que eu desperte o vosso ouvido para a verdade e o mal vai indo-se embora. Deixa eu realizar isso na vida de vocês, né? Olha que bonito isso, né? E aí Jesus dá mais um exemplo. Olha, quando o homem forte está todo armado até os dentes, protegendo coisas que ele roubou, né? Ou seja, pecados, em sua casa, né? E ele está ali armado até os dentes, mas chega um mais forte, arranca a armadura no qual ele se confiava, né? E reparte tudo que foi roubado por aquele homem, né? É porque antes ele rendeu este homem. Ele rendeu, tirou a armadura na qual ele confiava, amarrou-lhe as mãos e os pés. Ou seja, é necessário que a minha vontade, que às vezes está amarrada aos meus pecados, aos meus vícios, eu seja rendido, né? Que Jesus me ajude a doutrinar ali as minhas paixões, né? Muitas vezes colocando umas amarras ali. Isso aqui não, filho, pelo amor de Deus. Segura a mão aí, segura os pés, segura os olhos, segura os ouvidos, segura a boca. Segura o coração, segura essas emoções, te acalma, respira, né? Deixa que eu entro e cuido. E aí Jesus vai, nos desarma, pega os despojos que roubamos, vai colocando, vai distribuindo de novo às pessoas, né? Vai colocando a nossa casa em ordem, arejando, né? Lugares abafados, onde a palavra não ia, onde a palavra não chegava. E aí eu vou percebendo, que bom que ele chegou, que bom que ele chegou, que alívio que ele chegou. Esse é o alívio de que fala Jesus em Mateus 11, né? Sobre o alívio, sobre o fardo leve, sobre o jugo suave. Viu, irmão? Dudu? Esse é o alívio, sabe? É o alívio de quando eu entreguei as rédeas para Deus, né? Como você fez na sua oração do dia de ontem. Deus abençoe você e sua família, viu, irmão? Então, Jesus deseja que a gente perceba esse alívio. E aí o que acontece? Eu passo a ouvir a pregação, meu coração robustece na sua inteligência, na sua razão, e eu domino a minha vontade. Aí pronto, aí eu estou em harmonia. Aí eu estou como Jesus fala, eu estou com Ele. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo dispersa. Mas o homem que se rendeu a Deus, ele reúne e ele também permanece na presença de Deus.
Isso é uma coisa muito bonita porque esse mesmo entendimento foi dado à samaritana. Lembra da samaritana? Lá do capítulo 4 de João, versículo 29 em diante, né? Jesus chamou aquela mulher também depois de um discernimento que ele fez com ela sobre o bem profundo que se acha no poço da alma, para resgatar aquele poço que é a água viva que é a fé inesgotável, né? A fonte da esperança e também da caridade, que não poderia jamais acabar para a vida daquela mulher, daquela samaritana estrangeira, mas que conheceu Jesus. Então, hoje a gente precisa também fazer como a samaritana, nos dispor, deixar os velhos baldes, né? E buscar agora nos alimentar de Jesus, da verdade. Vamos à meditação de São Tomás, que diz assim, ó: esta mulher, uma vez que Cristo a instruía, tornou-se uma apóstola. 3 coisas que podemos perceber naquilo que ela diz e fez. Primeira, sua entrega integral ao nosso Senhor. Isto se percebe pelo fato de que ela largou lá mesmo, quase que como se esquecesse, aquilo mesmo que ela havia vindo ao poço, a água e o cântaro. Tão grande foi a sua absorção. Daí que se diz, a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, para anunciar as obras maravilhosas de Cristo. Ela não ligava mais para confortos corporais, tendo em vista a utilidade melhores, seguindo assim o exemplo dos apóstolos, dos quais se diz, ela, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no, em Marcos 1, versículo 18. O cântaro significa os desejos, por meio dos quais os homens tiram prazeres daquelas profundezas da escuridão, significadas aqui pelo poço, isso é, algumas práticas que são da terra, as mais vulgares. Aqueles que por Deus abandonam tais despojos são como a mulher que deixou para trás o seu cântaro. Pela multidão de pessoas a qual ela conta a novidade, não a um, nem a 2 ou a 3, mas a toda uma cidade. Por isso se diz que ela foi à cidade, tornou-se uma apóstola. 2. O método de pregação. Vinde e vede, um homem que me contou tudo que tenha feito. Não seria ele porventura o Cristo? João 4, versículo 29. Ela convida o olhar para Cristo, vinde e vede, um homem. Ela não disse logo de imediato que eles deveriam se encontrar com Cristo. Por isso, poderia ser para eles uma ocasião de blasfêmia, mas no princípio ela lhes contou coisas a respeito do Cristo que eram críveis e comprováveis pela observação. Ela lhes contou que ele era um homem. Nesse mesmo acreditem ela, disse, mas vinde e vede, porque ela sabia que eles também fossem provar daquele bem, ou seja, se olhassem para o nosso Senhor, eles também sentiriam o que ela havia sentido. E ela segue aí o exemplo de um verdadeiro pregador, pelo fato de que ela atraiu os homens não a ela, mas para Cristo. Ela lhes dá um indício da divindade de Cristo quando diz, um homem que me contou tudo o que tenho feito, isto é, quantos maridos ela tinha tido. Ela não se envergonha de trazer à tona coisas que fazem parecer duvidosa, porque, como diz São João Crisóstomo, a alma, uma vez que é acendida pelo fogo divino, de modo algum considera os valores e padrões terrenos. Não tem em conta nem as suas próprias glórias, nem a sua própria vergonha, mas apenas aquela chama que a sustenta e a consome. Ela sugere, por isso, prova a majestade de Cristo, dizendo, não seria ele, porventura, o Cristo? Ela não ousa afirmar que ele é o Cristo, a fim de que ela não assumisse a aparência de quem está tentando ensiná-los, a eles, irritados por isso, recusassem ir a Jesus. Ou seja, ela não quer entregar tudo de bandeja para que ela não fosse negada em seu testemunho, como o próprio Cristo foi negado hoje ao expulsar o demônio mudo. Por outro lado, ela também não deixa o assunto passar em silêncio, mas o coloca para eles de modo interrogativo, como se deixasse a questão para o julgamento deles, pois este é o mais fácil de todos os modos de persuasão. 3. O fruto da pregação. Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. João 4, versículo 30.
Assim, se nos fica claro que, se quisermos ir a Cristo, também temos de deixar a cidade, o que significa, temos de deixar de lado todo e qualquer amor por prazeres corporais. Saiamos, pois, a ele para fora da entrada. Meu Deus, que coisa bonita. É lindo demais. O que essa palavra vai nos fazer hoje, né? Como eu poderia então mais fazer o meu coração sensível à palavra de Deus, para que eu mais entenda, o conheça e mais esteja disposto a deixar com que Ele renda a minha vontade e realize na minha vida a sua obra. Bom, meus irmãos, quanto mais nós soubermos de Deus, melhor, né? Então eu indico boas leituras, como São Tomás de Aquino, como os Santos Padres da Igreja. Recomendo a meditação diária do Evangelho, seja aqui comigo, ou com o Padre Paulo, ou com tantos canais maravilhosos, né? O Diácono Francisco também tem Palavra e Poesia, né? Então, recomendo estudar, ler a história da Igreja, a história dos santos, né? Conhecer muito, muito intimamente a Deus, né? Isso com certeza vai nos fazer mais amá-lo, né? E amá-lo responde tudo. O amor explica tudo. O amor a Cristo ilumina tudo. Tudo fica claro, como o pleno dia. Deus abençoe vocês. Tenham um santo dia e até amanhã.